7 passos que levam o homem a cair. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não percam tempo, se inscrevam, curtam os vídeos e aperte o sino da notificação para que o YouTube envie os vídeos para você assim que colocarmos no canal. 7 passos que levam o homem a cair. Lucas, 22, 61, 62, e 2 Coríntios, 10, 12. Pedro era um dos discípulos de Jesus. Ele havia andado com o Senhor por 3 anos e tornou-se um dos seus discípulos mais íntimos. Colecionou experiências tremendas como andar sobre as águas e ver Jesus transfigurado e cheio de glória no monte. Entretanto, houve um momento de grande crise em sua vida espiritual, quando ele praticamente se desviou da fé, negando que seguia e conhecia a Cristo. Mas esse pecado foi apenas a ponta do iceberg, pois já vinha errando muito antes disso. O galo cantou. Pedro chorou amargamente. Hoje na igreja muitos estão chorando amargamente e colhendo consequências terríveis pelas escolhas erradas que fizeram. Entretanto, a queda de um verdadeiro cristão quase nunca acontece de repente. Ela é resultado de um processo, uma sucessão de brechas que vão sendo dadas até o golpe final do inimigo. Ninguém cai de repente, ele vai caindo, dias após dias. Com base na vida de Pedro até negar Jesus, vamos falar de alguns passos que nos levam a cair. Primeiro passo: desatenção aos alertas de Deus. Lucas 22, 31, 32. Pedro foi avisado por Jesus sobre a guerra espiritual que estava se aproximando, mas não deu importância. Esse foi seu primeiro erro. Muitas vezes o Senhor nos alerta através da palavra, dos nossos líderes, de pessoas ligadas a nós, que estamos entrando num caminho perigoso ou correndo riscos. Quando não levantamos a guarda e menosprezamos o poder do inimigo ou do pecado, ficamos expostos e vulneráveis. Leiam a referência, 1 Pedro 5, 8, 9. Não brinque com veneno, não brinque com fogo e não brinque com o pecado. Segundo passo: excesso de autoconfiança. Lucas 22, 33, 34. Mesmo diante dos alertas do Senhor, Pedro confiou em si mesmo. Ele se sentia melhor que os demais. Ele já havia dito: ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Mateus 26, 33. Ao invés de humilhar-se e depender da graça, ele confiou na sua carne e acabou sendo traído por ela. Nunca devemos confundir fé com autoconfiança. Leiam a referência, Jeremias 17, 5, 10. A pior coisa que pode acontecer a um crente é que ele se desvie da fé. Quando alguém que conheceu a Deus esfria espiritualmente e se afasta do lugar onde foi colocado, Satanás vem com fúria sobre sua vida e o encontra sem cobertura. As consequências podem ser irreversíveis. É por isso que a palavra nos alerta: e aquele que está de pé, cuide para não cair. 1 Coríntios 10, 12. Terceiro passo: não tinha vida de oração. Lucas 22, 39 e 46. Orar é um exercício fundamental na vida do cristão. Em tempos de crise e tentação, mais ainda. Quando oramos, demonstramos nossa dependência de Deus, sujeitamo-nos a Ele e quebramos o poder da nossa carne. Jesus mandou que seus discípulos orassem para não serem expostos à tentação, mas eles dormiram. Foram indolentes e não perceberam o perigo que se aproximava. Esse foi um dos motivos pelos quais Pedro caiu. Como está a sua vida de oração? Quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer circunstância. Se Satanás destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo, ou não que ele a pratique, mas porque ele sofre em consequência dela. Quarto passo: tentativa de lutar com armas carnais e sozinho. Lucas 22, 47 e 51. Pedro, ao ver Jesus sendo preso, puxou a espada e cortou a orelha de um homem chamado Malco, e isso está relatado no Evangelho de João 18. Ele achou que a violência seria uma arma adequada, e Jesus o repreendeu por isso. Quando estamos numa crise, pioraremos a situação se usarmos armas carnais, como violência, agressividade, mentira, ironia, vingança.
A única forma de sermos vencedores é termos atitudes espirituais, pois a nossa luta não é contra a carne. Leiam a referência. Efésios 6, 11 e 13. Existem lutas que precisamos de ajuda, precisamos ouvir conselhos de alguém de Deus. Alguém de Deus fala na sua vida? Seu líder fala na sua vida? Seu pastor fala na sua vida? A opinião deles deveria contar muito para você, pois é por meio deles que você recebe as bênçãos. Peça ajuda. Não tente fazer coisas sozinho e do seu jeito. Quinto passo. Distanciamento de Jesus. Lucas 22, 54. Seguir Jesus de longe é uma grande armadilha para muitos cristãos. Eles começam intensos, comprometidos, apaixonados, mas num determinado momento passam a dar lugar à frieza. Não oram mais, não leem a palavra, faltam à maioria dos cultos, quando exortados dizem que está tudo bem. Não sabem, porém, que caminham perigosamente para longe de Deus. Leiam a referência. Apocalipse 2, 4, 5. Sexto passo. Exposição a relacionamento errados. Lucas 22, 55, 60. Precisamos nos relacionar com aqueles que servem a Deus, para isso precisamos estar firmes na fé e cobertos por relacionamentos espirituais. Em tempos de crise, é perigoso distanciar-nos dos irmãos e expor-nos a ambientes e pessoas que não amam a Deus. Foi isso que Pedro fez. Num momento de intensa guerra espiritual, ele buscou a roda dos escarnecedores e foi ali que ele caiu. Pedro negou Jesus porque estava com pessoas erradas. Leiam a referência. Salmos 1:1. Quando pessoas erradas deixam nossas vidas, coisas erradas deixam de acontecer. Sétimo passo. Entrega à acusação e não ao arrependimento. Lucas 22, 61, 62. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é fruto de uma ação de Deus, nos mostrando que erramos e nos chamando a um conserto. O remorso vem pela acusação do inimigo, mas é infrutífero. Pedro, ao perceber que havia negado Jesus, submeteu-se à acusação e, ao invés de juntar-se aos irmãos, confessar seu pecado e retomar a fé, entregou-se ao choro amargo e buscou o isolamento. Isso quase o destruiu espiritualmente. Será que existem coisas na sua vida que não houve um arrependimento de verdade? Apenas um simples remorso. Não adianta apenas pedir perdão a Deus, mas é preciso se arrepender. Arrependimento é metanoia. Transformação, conversão, mudança de rota. Satanás não pode te levar para o inferno, ele não tem tanto poder assim. A única coisa que pode te levar para o inferno é o seu pecado. Você pode dizer, a carne é fraca. Mas quem disse que o pecado é vitamina? Pare de alimentá-la. Deus não tem problema com o nosso pecado, pecado ele pode perdoar. O problema é nossa justiça própria. Gostamos de nos justificar. Pecado tem que gerar nojo em você. Uma profunda dor. Uma mudança. Talvez você está à beira de um abismo e não sabe. Cuidado, poderá cair a qualquer momento. Talvez você diga, mas Deus me entende, não estamos na época da lei e sim na graça. Não precisa ser tão radical assim, no Antigo Testamento a lei dizia, e não matarás. Mas Jesus disse, daquele que se irar com o seu irmão e o insultar já pecou. No Antigo Testamento a lei dizia, e não adulterarás. Mas Jesus disse, daquele olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. No escuro o bege parece ser branco, mas quando a luz brilhar será que não irá expor seus encardidos? Hoje é dia de se posicionar em Deus. Será que alguns passos que Pedro deu, você também não está dando? Examine-se hoje à luz da palavra. Não se deixe cair. Não se permita ser mais um. Não espere o fogo apagar por completo em você. Não aceite as acusações do inimigo. Volte para o seu lugar no Senhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se não for inscrito no canal, se inscreva e seja bem-vindo. Um abraço e até o próximo vídeo. Aqui tem mais vídeos para vocês assistirem.